em Mateus capítulo 13. Eu vou usar a versão King James, ok? A partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou no barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que ele falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós, outros, foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre esteja vendo, nunca percebereis, posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende, esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Aleluia, feche os seus olhos. Espírito Santo, nessa noite tão maravilhosa, onde a Tua presença já está nesse lugar. O Senhor já estava entre nós antes da primeira pessoa passar a chave na porta da igreja para entrar. O Senhor é o que está aqui antes, foi o Senhor que nos recebeu, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para liberar sobre nós. E nós pedimos nesse momento que o terreno
o nosso coração esteja apto para receber a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola de Jesus praticamente autoexplicativa. Eu poderia já fazer o apelo, porque é uma das raras parábolas onde Jesus conta a parábola e depois ele explica tintim por tintim o que a parábola significa. Mas ainda assim eu quero compartilhar com vocês algo profundo que o Senhor colocou no meu coração. Quando a gente começa a analisar a parábola de Jesus, a semente, o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram pelo caminho, e veio o ave e comeu a semente, outras caíram em solo com pedras, outras em solo com espinho e outras em solo fértil. Nós vemos aqui, com exceção do primeiro solo, que não produziu nada, porque a ave veio, catou a semente e levou embora, com exceção do primeiro solo, os demais solos todos produziram. O solo com pedras produziu, o solo com espinhos produziu, e o solo fértil, obviamente, produziu também. Se todos os solos produziram, até solo com pedra produziu, solo com espinho produziu, significa que todo solo tem potencial de produção. Não existe solo ruim, mas todo solo, até aquele pedregoso, até aquele ferido, até aquele cheio de espinhos, até aquele que parece que não vai dar em nada, todo solo tem potencial de produção, porque de acordo com a parábola, todos os solos produziram. As diferenças foram que no solo com pedras, a semente não criou raiz profunda. No solo com pedras, a raiz ficou superficial. Então, com uma raiz superficial, a planta cresce rápido, desenvolve rápido, mas do mesmo jeito, morre rápido, porque ela não tem da onde tirar nutrientes. Então é aquela plantinha ali, sabe, aquele feijãozinho que você planta no algodão e brota em uma semana. Brota rápido, mas com a mesma velocidade que brota, morre. E no solo com espinhos, ela também cresce. Jesus fala que cresce no solo com espinhos. Só que os espinhos sufocam. E por causa dos espinhos, a semente não produz fruto. Ou seja, ela cresceu, mas ela não produziu fruto. É uma árvore infrutífera. É uma planta que não produz nada. E Jesus explica claramente. Quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer que as pedras são os problemas da vida. As pedras são as dificuldades da vida. E os espinhos é a sedução do mundo. Os espinhos é a sedução do pecado. É o desejo em fazer aquilo que não deve ser feito. Isso são os espinhos. Então está tudo muito explicado. O semeador é aquele que é o dono da semente. A semente é a palavra de Deus. E onde nós nos encaixamos? Nós somos a terra. Nós somos o solo. Jesus explica tudo isso, mas a questão é o que eu faço com esse conhecimento. Depois que Jesus me conta essa parábola e me explica o que a parábola significa, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com esse conhecimento? O que é que eu faço com essa explicação? Primeira coisa, se eu sou a terra, o que eu posso fazer é cuidar da terra. Minha função, meu papel dentro dessa parábola é cuidar daquilo que sou eu.
é cuidar da minha vida, é cuidar da terra, porque a terra sou eu. Então a minha função é cuidar da terra. E aí eu me lembro quando Paulo fala aos Coríntios, tem um trecho que fala aos Coríntios, ele começa assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente começa a cuidar da terra assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a sua terra? Qual foi a última vez que você fez um autoexame? Qual foi a última vez que você olhou para si e diagnosticou os problemas que você carrega com você? Não os problemas que a vida traz, mas os problemas que você carrega com você. Os problemas que você precisa corrigir. As falhas que você tem, que você precisa melhorar. Qual foi a última vez que você examinou-se a si mesmo? Paulo não fala, examine o seu irmão do lado. Paulo não fala, examine o pastor que está pregando. Paulo não fala, examine o porteiro da igreja. Paulo fala, você examina você mesmo. Cada um cuidando da própria vida, examinando o próprio solo, para saber como é que está esse terreno que você carrega dentro do seu coração. Quando eu faço esse autoexame, quando eu começo a examinar a mim mesmo, eu começo a entender a qualidade da minha terra. Qual é a qualidade da sua terra? Na parábola do semeador, a terra é você. Qual é a qualidade dessa terra? Você já parou para se autoexaminar e para pensar que qualidade é essa que você carrega? Qual é a qualidade da terra do seu coração? Quando nós vamos cuidar de uma terra para o plantio, seja de uma grande plantação ou de uma simples mudinha de alecrim, quando você vai cuidar de alguma coisa, preparar a terra, a primeira coisa que a gente faz, uma das coisas mais importantes na hora da plantação, é adubar a terra. Você precisa preparar o solo. Você precisa oferecer ao solo nutrientes necessários para a produção. Você precisa dar ao solo o potássio que ele precisa para produzir. Você precisa de magnésio. Você precisa de nutrientes específicos para que aquela terra seja uma terra fértil. E boa parte de todos esses nutrientes que o adubo traz para a terra, para que aquele solo ser fértil, vem do adubo. E adubo é feito de quê? De restos. Adubo é feito de restos. De restos de ovo, de restos de batata, de restos de banana, de restos de cenoura, de restos de pó de café. Tudo quanto é resto vira adubo. Adubo é resto. É aquilo que você descarta. É resto de alimentos e resíduos de animais. É resto de comida e esterco. Cocô de boi, cocô de galinha, cocô de cavalo. É isso que deixa uma terra fértil. Se adubo é feito daquilo que você descarta no alimento, o que é que você precisa descartar na sua vida para que a sua terra seja mais fértil? Quais são os bichos que você precisa descartar na sua vida para
que a sua terra seja mais fértil. Colossenses, Paulo vai explicar aos Colossenses que lá no capítulo 3, versículo 5, a parte A, ele fala assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quanto mais as cascas da sua vida terrena, da sua natureza terrena, quanto mais as cascas da sua natureza terrena você deixa morrer e você enterra, você deixa para trás, você coloca sobre a terra, quanto mais você abandona, mais o seu solo fica fértil. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei quantos aqui têm plantação ou têm o hábito de plantar, mas quanto mais da nossa natureza terrena nós descartamos aos pés da cruz, mais fértil fica o nosso solo. E quanto mais fértil é o nosso solo, mais frutos de qualidade nós produzimos. E aí não tem como falar de adubo, não tem como falar de esterco, sem lembrar de Paulo, explicando aos filipenses que ele fez toda a sua vida passada, ele trata toda a sua vida passada, ele fala que tudo ficou para trás, ele entende como esterco. Paulo olha para trás, Paulo olha para a sua natureza terrena, Paulo olha para todo o mal que ele causou lá atrás e ele fala que ele considera tudo como esterco. E esterco é matéria-prima do adubo. O seu passado ficou para trás. Em nome de Jesus, enterra isso. Enterra isso. Para de ficar remoendo. Para de ficar se saboreando. Para de ficar sofrendo. Enterra. Faz essa história que ficou para trás. Faz esse passado que ficou para trás, que você não gosta de lembrar, transforma ele em adubo, para que você possa crescer daqui para frente. Paulo fez morrer a sua natureza terrena e com esse descarte, ele adubou a terra para receber a semente de Cristo. Olha o tamanho do passado de Paulo. É um esterco tanto. É um esterco tanto. Olha o que Paulo fez. Olha quem foi Paulo e tudo que ele construiu em Jesus quando ele abandonou a natureza terrena. E aí eu quero perguntar para você, como é que está o seu solo? Como é que está a sua terra? Há quanto tempo você não aduba a sua terra? Há quanto tempo você não dobra seus joelhos e confessa seu pecado? Cada confissão de pecado é um adubo na terra. Porque toda vez que você confessa o pecado, você se arrepende, você deixa para trás, você está adubando a terra. Você está cuidando da terra. Você está cuidando do solo. E entendendo tudo isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cuidar da terra. O que é que você precisa fazer para cuidar da sua terra? Primeira coisa que você vai fazer para cuidar da sua terra: tirar as pedras. Tire as pedras do seu solo. Pega a enxada. Eu não conheço as ferramentas. Eu ia falar umas 3 aqui, mas de repente eu fiquei só fechado. Pegue as suas ferramentas e comece a tratar da sua terra. Comece a retirar em primeiro lugar as pedras. O próprio Jesus nos explica o que são essas pedras. Ele vai dizer que as pedras são os problemas e as dificuldades da vida. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para cuidar da terra
é olhar para os problemas, é olhar para as dificuldades da vida, é olhar para os conflitos, é olhar para tudo aquilo que nos aflige, é olhar para tudo aquilo que tira a nossa paz, é olhar para tudo aquilo que tira o nosso sono, é olhar para tudo aquilo que nos deixa angustiados, que nos deixa feridos, que nos deixa triste, que nos deixa amargurado. É olhar para tudo isso e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então a primeira coisa que você vai fazer é arrancar as pedras do seu solo. Você vai pegar todas essas preocupações e vai lançar aos pés de Jesus. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Chega de pedras no solo. Chega. Cada um olhando para a própria terra e catando as pedras. O que é que está atrapalhando a minha fé? O que é que está fazendo eu recuar? O que é que está me impedindo de ter um sono de paz? O que é que está me impedindo de adorar a Deus com toda a força do meu coração? O que é que está me fazendo tomar remédio? O que é que está me fazendo chorar? Isso são as pedras. Você vai começar a sacar essas pedras e vai lançar sobre Deus, e vai lançar sobre a cruz toda a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de você. Tirou as pedras, agora você vai começar a tirar os espinhos. Só que espinho machuca. Como é que você tira os espinhos da terra sem se machucar? O próprio Jesus vai dizer que os espinhos, Ele vai dizer que os espinhos é tudo aquilo que impede você de frutificar. Ele vai dizer que os espinhos são as paixões mundanas. Ele vai dizer que os espinhos são o pecado. É o pecado que impede você de gerar frutos. É o pecado, são as más companhias. São pessoas que já estão por aqui e te levam lá para fora. São pessoas que fazem você tomar decisões que são contra a palavra do Senhor. São pessoas que fazem você caminhar por caminhos que te levam para longe do Senhor. São pessoas que fazem você errar cada vez mais, que fazem você se afundar cada vez mais. Tudo aquilo que impede você de frutificar. Quem são as pessoas da sua vida que estão impedindo você de começar a dar frutos? Afinal de contas, a sua semente cresceu. Só que você não está dando fruto, porque o espinho está sufocando. O espinho está impedindo a produção de frutos. Então você precisa se afastar e arrancar os espinhos. Mesmo que doa, você precisa arrancar os espinhos da sua terra para que você possa começar a gerar frutos saudáveis. Arrancou as pedras, arrancou os espinhos e agora você vai adubar a terra. Colossenses 3, o mesmo versículo em que Paulo fala que sendo assim fazer e morrer tudo que pertence à natureza terrena, ele vai dizer o que é a natureza terrena. Ele vai dizer que a natureza terrena é a imoralidade, que a natureza terrena é a impureza, que a natureza terrena são as paixões que ocupam o lugar de Deus, que a natureza terrena é a má vontade, a natureza terrena é a ganância, natureza terrena é raiva, natureza terrena é ódio, natureza terrena é maldade, natureza terrena é difamação, natureza terrena são palavras indecentes e natureza terrena são as mentiras. Paulo diz que nós precisamos fazer morrer a natureza terrena. Ele fala quais são as naturezas terrenas. Então nós precisamos examinar a si mesmo, verificar quais são
nos tornamos a terra que produz a 100, 60 e 30 por ano. E agora, com uma terra limpa, adubada e saudável, nós vamos começar a viver o reino. Ninguém vive o reino com uma terra que não produz. Ninguém vive o reino com uma terra com pedras. Ninguém vive o reino com uma terra com espinhos. E ninguém vive o reino com uma terra sem adubo. No versículo 16 dessa parábola, Jesus diz o seguinte: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Como é que eu sei que a minha terra está livre de pedras? Como é que eu sei que a minha terra está livre de espinhos e que a minha terra está adubada? Quando eu ouço a palavra, eu entendo a palavra e eu frutifico na palavra. No versículo 23, Jesus diz: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende a palavra, frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Para que ele cresça, eu tenho que diminuir. Para que eu viva a vida de Deus, eu preciso fazer morrer. A vida de Deus em mim depende da minha morte. Depende do meu abandono. De eu fazer morrer a minha natureza. De eu fazer morrer os meus desejos. De eu fazer morrer aquilo que eu acho certo. De fazer morrer aquilo que eu acho que não tem nada a ver. De fazer morrer aquilo que eu quero. Para enfim fazer de uma vez por todas aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Para que Ele cresça, eu tenho que diminuir. Não existe espaço. Ou é Ele na minha vida, ou sou eu. Ou eu cresço e Ele diminui. Ou Ele cresce e Ele diminui, sou eu. Ou eu vivo a minha vida e ignoro a morte dEle. Ou eu faço a minha natureza morrer para viver a vida que Ele me entregou na cruz. Eu quero chamar o louvor para sua vida. Como está a terra? Como está a sua terra? Tem pedras que precisam ser retiradas. Retire as pedras. Tem espinhos que precisam ser retirados. Retire os espinhos. Senão você vai viver uma vida de vai e volta. Você vai viver uma vida onde você vem aqui na frente, volta, se derrama, chora, puxa, ora, se derrete na presença do Senhor, o fogo queima, o rio lava, você flui, aí você passa por aquela porta. No primeiro problema que chega, você não quer mais, cansei. Isso são pedras. Você vem para cá, você se enche da palavra. Você está aqui no altar, você ora, você puxa, você se derrama. Você fala que culto maravilhoso. Aí chega ali fora, encontra um amigo que te oferece um pecado, que te oferece um pecadinho. Aí você fica muito bom. Faço ou não faço? Falo ou não falo? E você fica naquela dúvida, você fica em cima do muro. O que eu vou fazer agora? Se você fica em dúvida, se vai pecar ou não vai pecar. Se você fica em dúvida, se vai mentir ou não. Se você fica em dúvida, se vai odiar ou não. Se você fica em dúvida, se vai perdoar ou não, a sua terra já está conosco. Se coloque de pé, feche seus olhos e peça ao Senhor para revelar ao seu coração se é você em Deus. Isso é a sua intimidade como semeador. É a sua oração. Agora, é a terra
buscando o semeador. Pergunte a ele o que você precisa retirar da sua terra para que você possa, enfim, produzir